Esta semana nós convidamos muitas pessoas afastadas, telefonamos, visitamos, entregamos cartas, porque daqui a pouco nós vamos fazer uma oração por essas pessoas. E eu até vinha com uma outra mensagem para pregar hoje, mas assim que eu cheguei aqui na igreja, o Espírito Santo falou comigo dessa parábola que, embora muitos de vocês já ouviram a parábola do filho pródigo, mas a gente foca normalmente, a gente se concentra normalmente no regresso, na maneira com que o pai recebeu aquele filho. Mas eu queria fazer algo diferente hoje. Eu queria focar a sua atenção no que aconteceu antes da saída dele, porque foi isso que provocou a sua saída, e que não existiria o filho pródigo se não tivesse existido o que aconteceu, o que existiu aqui antes mesmo dele sair de casa. Então, Jesus contou a parábola da seguinte forma, capítulo 15, versículo 11. E disse Jesus: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Veja, não era normal, como também não é nos dias de hoje normal, uma pessoa pedir a parte da herança dela para os pais ainda vivos. Normalmente, a herança é partilhada entre os filhos depois que os dois, pai e mãe, morrem. Normalmente, a não ser por alguma necessidade, os pais dificilmente vão dividir a herança para os filhos antes de morrerem. E naqueles dias ainda era muito mais difícil isso acontecer. E como as pessoas eram muito tradicionais naquela época, um filho pedir a herança para o pai antes dele morrer era até uma ofensa ao pai, porque dava a impressão de que o filho desejava logo a morte do pai. E o que aconteceu? Esse filho, ele não se preocupou se o pai iria ficar triste ou não com isso. Não houve dentro dele aquele pensamento: eu quero, mas eu não vou fazer porque eu não quero ofender o meu pai. Não. Por quê? Porque dentro dele o relacionamento com o pai já havia morrido. É como se o pai já estivesse morto. É como se o filho já estivesse morto para ele, porque ele estava insatisfeito dentro daquela casa. O desejo de viver fora daquela casa, o desejo de viver como os outros jovens da sua época viviam, fez com que ele se sentisse insatisfeito. Viver na companhia do pai, viver na companhia do irmão, servir o pai ou trabalhar para a família, já não preenchia mais o coração dele. Havia uma insatisfação, embora ele ainda estivesse aonde? Dentro da casa. E é isso que eu quero que você reflita comigo, porque antes de uma pessoa sair da presença de Deus, antes de uma pessoa se afastar da igreja, por exemplo, a primeira coisa que acontece é essa insatisfação, seja por uma desavença com alguém dentro da igreja, seja por uma discordância com alguma coisa na igreja, ou até pela atração de não viver mais o modo de vida que ela vinha vivendo, e atraída por um modo de vida diferente, ela começa a ficar dentro da igreja insatisfeita. É quando começa a apresentar alguns sinais, alguns sintomas, como por exemplo a pessoa que antes não faltava, especialmente aos domingos de manhã, já começa a faltar. A pessoa que antes era atenciosa nas reuniões, começa a ficar distraída nas reuniões e às vezes até dormindo. Aquelas pessoas que sentavam sempre à frente, que eram comunicativas, conversavam, começa a sentar lá no fundo. Não tenho nada contra vocês que estão no fundo, né? Eu estou dizendo, eu acredito que você está entendendo o que eu quero dizer. É aquela pessoa que era próxima e começa o quê? A se distanciar. Era uma pessoa ativa e começa a ser uma pessoa já distante. Então, isso são sinais de insatisfação, que ela não está satisfeita com o convívio com os demais irmãos, ela não está satisfeita
com o ambiente da igreja, e foi exatamente essa insatisfação que fez com que aquele filho chegasse ao pai, não se importando se o pai ia ficar chateado ou não, a dizer para o pai: eu quero a minha parte dos bens. A princípio, ele não disse que queria ir embora, mas aquele era o primeiro passo para que ele pudesse ir embora. Então, o que aconteceu? Veja aí o que diz em seguida: e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Ou seja, não foi imediatamente, ainda levou alguns dias, algum tempo em que ele estava dentro da casa, mas fisicamente dentro da casa, mas emocionalmente ou espiritualmente já onde? Já do lado de fora. Ele estava com os bens, agora só planeando, projetando como seria a vida dele do lado de fora. Aí eu chamo a sua atenção para o que nós vimos no testemunho desse jovem, porque eu não sei se você prestou atenção, mas o Alexandre, o jovem do testemunho, ele nasceu e foi logo apresentado na igreja, no altar. Ou seja, ele nasceu e cresceu na igreja, mas quando chegou a fase de adolescência, da juventude, ele começou a conviver com os jovens lá do lado de fora e começou a desejar ser como eles, porque estando na igreja, ele vivia uma maneira de vida diferente. Então ele começou a ser atraído pela maneira de vida dos jovens lá fora, e isso fez ele ficar insatisfeito e sair da igreja. Agora repare bem, por favor, repare bem, o desejo dele de ser como os jovens lá fora, a atração que seduziu o Alexandre, é a mesma coisa que acontece hoje. Se você for ver na história dos homens de Deus do passado, vamos citar aqui alguns exemplos. Adão e Eva, o que é que faltava para eles no paraíso? Nada, mas o diabo, manifestado na serpente, fez Eva achar e acreditar que Deus estava privando ela de um prazer que ela não podia ter, que era o conhecimento do bem e do mal. Normalmente, quando a gente ouve a história de Adão e Eva comendo do fruto proibido, dá uma impressão que foi a curiosidade ou até a fome, a vontade de saber o gosto da fruta. Mas quando você lê a Bíblia e vê o que aconteceu, você vê que não era a fruta em si que ela queria o resultado do comer da fruta, que era o conhecimento do bem e do mal, porque o diabo colocou na cabeça dela que Deus estava privando ela desse prazer, ou dessa oportunidade de conhecer o bem e o mal. E é exatamente isso que o diabo semeia na mente das pessoas, que a igreja controla ela, que de alguma maneira a igreja ou Deus está privando ela de prazeres, de que ela gostaria de fazer coisas, mas porque ela está na igreja não pode. Tanto é que se você conversar com uma pessoa que se afastou, ela vai dizer assim: eu me sinto livre agora, parece que saiu um peso de cima de mim. Alguém já ouviu alguém falar isso? Quem já ouviu? Então ela tem essa impressão de que do lado de fora ela vai ter uma liberdade que dentro da casa do pai ela não tinha. E foi esse exatamente o pensamento desse jovem. Ele sabia que a maneira que ele queria viver não dava para viver morando aonde? Com o pai. E a única maneira dele viver da maneira que ele queria viver, de uma forma totalmente errada, ele tinha que sair da casa do pai e o mais longe possível. Por isso está escrito aí no versículo 13, que poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. O que é uma terra longínqua? Mais longe possível. Em outras palavras, eu não quero passar perto, eu não quero ouvir mais falar, eu não quero mais nenhum contato com a vida que eu tinha e com o meu pai ou com meus irmãos. Por isso, olhe para o pastor, por favor. Quando uma pessoa se afasta, já aconteceu essa semana mesmo, da gente tentar entrar em contato com uma pessoa afastada, e as pessoas até, quando vê o nosso número, desligam, bloqueiam o contato. Há pessoas
que tantas vezes entraram por essas portas com alegria e até trazendo outras pessoas consigo, e que hoje, se possível, elas passam lá de trás da linha do comboio, só para não ter que passar na porta da onde? Da igreja. Elas querem distância das coisas de Deus, das coisas da igreja, coisas que antes eram tão atraentes, coisas que eram para ela prazerosas, mas agora se tornou uma insatisfação tão grande que elas não querem nenhum contato. Então você começa a ver aí como foi passo a passo a queda desse filho mais novo. Amém? Então o que aconteceu? Ele partiu para uma terra longínqua, assim como Jonas e assim como outros personagens da Bíblia. E o que aconteceu em seguida? E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar os porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Veja só, que situação, aquele mundo, aquela terra que foi a atração, agora havia se tornado uma prisão. A terra que ele tanto desejou viver, a vida que ele tanto desejou ter, agora se tornou uma prisão. É assim o pecado. Foi assim na vida do Alexandre, aqueles prazeres que ele queria, aquelas saídas para as festas, regadas por bebidas e drogas, que era uma sedução para ele, agora que ele queria largar, ele já não conseguia. E assim, a pessoa caiu no adultério com uma aventura, foi uma aventura, foi uma atração qualquer, e daqui a pouco a pessoa está enredada e não consegue mais largar aquela vida de adultério, de prostituição. E assim também em outros aspectos, por exemplo, no orgulho. Às vezes o orgulho que começou pequenininho dentro dela, foi aumentando, e agora a pessoa quer vencer o orgulho e não é capaz de se curvar, de se quebrar. É aquela pessoa que deixou uma mágoa entrar, que no começo era uma simples mágoa, e que agora ela sabe que essa mágoa está acabando com ela, e ela não consegue vencer essa mágoa. Então, assim como o filho pródigo começou de forma prazerosa, de forma entusiasmante, e se tornou em algo humilhante, ao ponto dele querer comer comida dos porcos, e nem a comida dos porcos era lhe dado. Assim o diabo trata as pessoas. Ele promete liberdade, mas oferece prisão. Ele promete prazer, mas oferece desgosto. Ele promete para a pessoa um mundo colorido, mas torna a vida da pessoa uma vida completamente cinzenta, triste e amargurante. Percebe, sim ou não? Aquela alegria, aquele prazer da liberdade que ele sentiu por estar longe da casa do pai, não sabemos quanto tempo durou, mas durou o suficiente para ele ficar prisioneiro dela. Entende? E o que aconteceu? Quando ele chegou a este fundo de poço, o que aconteceu? Versículo 17: e tornando em si, em algumas traduções diz, e caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ou seja, olhem para o pastor, por favor, veja só, quando a Bíblia diz que ele tornando em si, ou seja, voltando em si, o que é que você entende com isso? Se ele voltou em si, é porque então ele estava fora de si, ou seja, ele estava anestesiado. O pecado, o mundo, deixa a pessoa o quê? Anestesiada. Às vezes, no nosso trabalho de pastor, às vezes a gente conversa com pessoas, mesmo dentro da igreja, e a gente diz: fulano, olha o que você está fazendo com o seu casamento, olha o que você está fazendo com a sua
com a sua família, olha o que você está fazendo com a sua vida. Não faça isso, mas parece que você está falando com uma pedra, porque a pessoa fica anestesiada. O orgulho deixa a pessoa anestesiada, a malícia deixa a pessoa anestesiada, a incredulidade deixa a pessoa anestesiada. E essa dormência não acontece da noite para o dia, ela vai se tornando cada vez maior. Por isso, quanto mais cedo a pessoa cai em si, mais perigos ou danos ela evita para a vida dela, porque esse rapaz poderia ter caído em si antes de sair de casa, ele poderia ter caído em si logo que saiu de casa, ele poderia ter caído em si antes de gastar todos os seus bens, ele poderia ter caído em si antes de chegar ao ponto de nem a comida dos porcos ele ter para comer. Mas infelizmente há pessoas que precisam chegar no fundo do poço para cair em si, para acordar. Espera aí, por que eu estou com essa insatisfação? Por que eu estou vivendo dessa maneira? Por que eu tenho agido assim com um Deus que só tem me tratado bem? Por que eu estou descontando nas pessoas ou justificando esta minha incredulidade, o meu orgulho com o erro das pessoas, quando na verdade eu sou o responsável por estar assim? Eu sou o único responsável por estar frio, por estar malicioso, por estar orgulhoso ou por estar desviado da fé. Então, quando ele caiu em si, ele deixou de sentir o que sentia para pensar. Ele voltou em si e pensou: espera aí, o que eu estou fazendo aqui? Nem os trabalhadores de meu pai são tratados do jeito que eu estou sendo tratado. Eu preciso mudar, eu preciso voltar. Amém? E então, o que ele disse? Versículo 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. Isso aqui é muito forte, pessoal, porque agora ele estava disposto a voltar, mas não por causa dos bens do pai, não por causa do conforto da casa do pai. Agora ele queria voltar apenas para ter o privilégio e o direito de servir o pai. E é isso que acontece quando uma pessoa nasce de Deus. As bênçãos são importantes e é claro que devem ser buscadas, porque o próprio Deus estimula a gente a pedir a cura, a prosperidade, a transformação da família. Mas quando uma pessoa nasce de Deus, o prazer dela de estar na casa do pai já não é mais as bênçãos, mas é o prazer de servir o pai. Esse filho agora não queria voltar para ter direito a um quarto, para ter direito a um prato de comida. Ele queria voltar, só ter, para ele já era suficiente só ter o quê? O prazer e o direito de servir o pai. E as pessoas que nascem de Deus, elas dizem isso: olha, ainda que Deus não me desse nada das coisas que eu tanto preciso, só em estar na presença dEle, só em poder servir a Ele, para mim já é uma alegria, já é um prazer. Entende a diferença? Uma coisa é a pessoa estar na casa do pai por causa do que o pai tem para lhe dar, e era isso que o mantinha dentro daquela casa. Quando o pai deu o que ele queria, ele foi embora. Ele só estava lá por causa da herança. Quando ele recebeu a herança, já não tinha mais motivo para estar lá. E uma coisa é a pessoa vir para a igreja porque ela quer ser curada, porque ela quer prosperar, porque ela quer salvar o seu casamento, e é só isso que a mantém na igreja. Cedo ou tarde ela vai sair, ou por isso nunca acontecer, e ela chegar à conclusão de que ela está na igreja e isso não está acontecendo, então não tem motivo para estar aqui, ou então acontecer e ela fazer o que fez o filho pródigo, arrumar as suas malas com as suas bênçãos e curtir as suas bênçãos. Por isso que tem gente que antes estava desempregada e hoje, quando a gente vinha da igreja, fazia corrente, propósito, hoje quando a gente encontra a pessoa na rua: então fulano, não está vindo à igreja? Ah, eu estou trabalhando muito.
Pessoas que quando chegaram na igreja, no fundo do poço, na miséria, não tinha nada, elas não tinham onde cair, morto, vou dizer assim, a forma mais clara, vinham para a igreja, buscavam, faziam corrente, e agora tem algo para desfrutar, então elas vão curtir as bênçãos que Deus deu, e tchau para Deus. Então o filho quis voltar, mas ele não quis voltar para ser o mesmo filho que ele era, ele quis voltar para servir o pai. Se ele me deixar servir a ele, para mim já é o suficiente. Amém? E o que aconteceu? Versículo 20: e levantando-se, foi para o seu pai. Ou seja, ação. Isso aqui também é importante, porque tem gente que reconhece, tem gente que sabe o que tem que fazer, reconhece que tem que mudar, mas nunca muda. Ele caiu em si, entendeu o que tinha que fazer, levantou e foi. Porque você reconhecer que precisa mudar e não mudar é a mesma coisa. Você reconhecer que tem que se entregar e ser aquela pessoa, não, um dia eu me entrego, um dia eu me batizo, um dia eu deixo o pecado e nunca faz, é a mesma coisa que não está a fazer. Porque um desejo, e guarda uma coisa que eu vou dizer para você: nós não somos o que sentimos, nós somos o que fazemos. Se você sente um arrependimento, mas não muda, não é arrependimento. Se você se arrepende, se conserta e nunca mais volta a fazer, você está arrependido. Por isso, repita: eu não sou o que sinto, eu sou o que faço. É o que você faz que você mostra para Deus o que você é e o que você realmente quer. Amém? E para concluir, o que aconteceu? Levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Quem é que viu de longe? Quem é que se moveu de íntima compaixão e lançou-se ao pescoço de quem? Porque se a gente for ler aqui de forma rápida, dá a impressão que foi o filho que viu, o filho que correu e o filho que lançou-se no pescoço do pai. Mas nós entendemos aqui, lendo com calma, que viu o seu pai, ou seja, o pai dele viu de longe. Olhe para mim, por favor. O pai viu ele primeiro do que ele viu o pai. O pai chegou nele primeiro do que ele chegou ao pai. E o pai já tinha perdoado ele antes dele pedir perdão ao pai. Veja como Deus é maravilhoso, porque esse pai aqui representa quem? Deus. Deus já perdoou aquela pessoa que nem sequer ainda se arrependeu. Deus já perdoou aquela pessoa que nem sequer decidiu voltar para Ele. Ele só está à espera que ela dê o primeiro passo, para Ele vir correndo na direção dela e transformá-la. Como Ele fez, quando esse rapaz chegou, cheirando a porco. Você já viu porco? Você já esteve perto de um porco? Não é esses porcos que moram em casa, não. Esses porcos mesmo de chiqueiro. De longe você já sente o cheiro. Imagine trabalhar com os porcos ali o dia todo, né? Como que ele deve estar? Ele chegou com um perfume maravilhoso, não foi? Com uma roupa limpinha, não foi? Então ele chegou sujo, fedendo, e o pai dele o abraçou, beijou o pescoço sujo dele e fez festa com a volta dele. E quem esperava que seria tratado, nas melhores das hipóteses, seria tratado como um empregado, foi tratado como filho. Quando nós desejamos servir a Deus como servos, Ele nos trata como filhos. Lembra, Jesus disse: já não vos chamo de servo, mas amigo. Então nós nos tornamos filhos, amigos de Deus, quando temos prazer em estar na presença dEle, em viver com Ele. O mundo oferece uma falsa liberdade, o mundo oferece prazeres passageiros, mas Deus, o Pai, oferece a sua casa, a sua presença, a vida eterna com Ele. E não vale a pena você trocar isso por uma
discussão com alguém, um desentendimento, um desacordo, ou o que quer que seja, que o diabo esteja justificando a sua saída, ou a sua insatisfação. Se você está aqui, não saiu da igreja, mas está insatisfeito, porque essa insatisfação já tirou você de dentro da igreja sem você sair, está tirando você sem você sair da igreja. E qualquer coisa que seja que o diabo está dizendo que você tem razão para estar assim, é mentira. E você não precisa chegar ao fundo do poço para descobrir isso, porque Deus te trouxe aqui e está falando isso para você. Eu não ia pregar esta palavra hoje, mas o Espírito Santo falou que era ela que tinha que ser pregada. E ainda que seja para uma única pessoa que esteja aqui ouvindo isso, eu tenho certeza que o amor dele é tão grande o suficiente para aceitar essa pessoa, não importa quão insatisfeita ela esteja, não importa quão suja ela esteja, não importa quão longe ela tenha se desviado, Ele está à disposição para abraçar, beijar, fazer festa com o filho que estava morto e reviveu como o filho pródigo. Amém? Fiquem de pé, por favor, em nome de Jesus.